Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de religião com a professora Mari. Como havia prometido, né, eu trouxe para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre as 95 teses, né, as 95 teses de Martinho Lutero, tá bom? Que teve a reforma protestante aí que surgiu as igrejas protestantes, tá? Daí então... E Martinho Lutero, a gente tem aí, né, Martinho Lutero com essas 95 teses, esses escritos aí, né, onde ele se posicionando contra aí muitas doutrinas, muitas ações aí da Igreja Católica, tá bom? Então, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg 95 teses que gostaria de discutir com os teólogos católicos, as quais versavam principalmente sobre penitência, indulgências e a salvação pela fé. O evento marca o início da Reforma Protestante, de onde posteriormente veio a Igreja Presbiteriana e representa um marco e um ponto de partida para a recuperação das sãs doutrinas. Movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discute-se aí em Wittenberg sobre a presidência do padre Martinho Lutero, o que segue. Aqueles que não puderem estar presentes para tratarem o assunto verbalmente conosco, poderão fazer por escrito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, temos aqui, então, essas 95 teses, né? Martinho Lutero era contra muitas coisas que eram pregadas na Igreja Católica, como, por exemplo, a questão do purgatório, né? Das pessoas ficarem lá sofrendo no purgatório, né? Após a morte. De lá, né? Vagando no purgatório para talvez ainda, às vezes, dar um arrependimento, às vezes uma culpa, algum perdão de alguém, né? Esperando o perdão de alguém para que possa então ir para o caminho da luz, para o céu. Também sobre a salvação por meio da fé, né? Ele vem falar um pouquinho aí que a salvação é por meio da fé, que a gente não precisa pagar nada por isso. Ele fala também, vem falar aí sobre as penitências, né? Que a Igreja Católica fala, né? Muitas pessoas se chicoteavam, se torturavam por conta de algum pecado, né? Subir escadarias de joelhos, montes, comer, enfim. Então, muitas coisas que, né, ele queria discutir para que fossem esclarecidas, né? Porque até então as pessoas não tinham acesso aos escritos sagrados, né? Somente ali, né? Os padres, as pessoas mais acima ali, né? O clero, mas o clero que tinha acesso e não era aberto para a sociedade. Então, a única verdade que eles ouviam era o que é dito pelos padres, né? Que era dito nas missas. Então, assim, Martinho achava que precisava-se de um esclarecimento para a população. As pessoas, elas precisavam entender, perdão, viu, gente? Entender um pouquinho. Vou desligar aqui meu Wi-Fi para não chegar nenhuma mensagem. Precisava entender um pouco mais aí sobre as escrituras sagradas, né? Então, porque aqueles que eles ouviam não era contestado, né? E eles iam passando a legenda como verdade absoluta e seguindo, né? Seguindo cegamente ali sem saber o que eles estavam seguindo realmente, viu? Martinho Lutero, ele levantou então, né, essas 95 teses, alguns questionamentos onde ele queria que fossem discutidos, né? Queria que houvesse uma reforma, né, aí na igreja, né, que as pessoas fossem mais esclarecidas, que as pessoas tivessem a par, né, que as pessoas realmente soubessem, né, o que são as escrituras sagradas. Na verdade, que as pessoas soubessem, aí foi esclarecido que elas soubessem o que elas estavam seguindo, né, e não somente aquilo que era falo e o que era imposto, tá bom?
Então, assim, a primeira tese aí, dizendo ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: arrependei-vos certamente que quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo de arrependimento, né? E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação a cargo dos ofícios dos sacerdotes. Pronto, outro questionamento que ele fez aí sobre a penitência, né? Que era aí colocado como: eu pequei, então eu vou me confesso ao padre, né? E então ele vai me dar ali a devida penitência e eu vou cumprir para que eu consiga aí o perdão dos meus pecados. Então, Lutero ele vem questionar isso daí, não é? Quem pode nos perdoar é Deus, né? Perdão a gente tem que pedir diretamente a Deus, né? A Jesus, que é o intermédio de Deus, né? Que faz esse intermédio. Não a uma pessoa terrena que tem a natureza pecaminosa, né? Todos nós temos, por mais que tenha título, padre, papa. Enfim, nós, seres humanos, nós temos uma tendência, nós temos uma natureza, né? Pecaminosa, nós tendemos ao pecado, né? Nós não somos limpos o suficiente para a gente ouvir a confissão de alguém e a gente dar uma penitência para a pessoa se retratar, tá? Então, Lutero, ele vem questionar isso aí. Aí ele continua na terceira tese, né? Todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento, quando não produz toda sorte de modificações da carne. Isso é verdade. Se eu digo que eu me arrependo, mas eu não mudo minha conduta, meus atos, então não valeu meu arrependimento. 4. Assim sendo, o arrependimento é o pesar, isto é, a verdadeira penitência. Perdura enquanto o homem se desgradar de si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna, né? Então, a penitência do homem já é a culpa, o arrependimento que pesa em vós, né? Então, quando a gente ali fez alguma coisa errada, a gente se arrepende, né? A dor da culpa ali pra gente já é uma penitência. Então, até a gente conseguir, então, né? O perdão de Deus. A sensação de ter sido perdoados, né? Ter o coração limpo. Né? Não, realmente é uma pena que a gente cumpre, né? Então, nessa culpa aí. Ele continua no 5. O Papa não quer e não pode dispensar outras penas, além das que impôs ao vítreo em acordo com os cânones que são estatutos papais. 6. O Papa não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Neste caso, se desprezados, a dívida deixaria de ser em absoluto anulada ou perdoada. Deus a ninguém perdoa. Deus a ninguém perdoa a dívida sem que ao mesmo tempo subordine, em sincera humildade, ao sacerdote, seu vigário. 8. Cânones penitenciais, que não são as ordenanças da prescrição da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas a impostas aos vivos e de acordo com as mesmas ordenanças, não dizem respeito aos moribundos. Eis porque o Espírito Santo nos fazem bem mediante o Papa, excluindo este de todos os seus decretos, os direitos de artigo da morte e da necessidade suprema. Aí vem o 10. Procede desajuizadamente o mal os sacerdotes que reservam e impõem os moribundos penitências canônicas e penitências para o
purgatório, a fim de ali serem cumpridas, né? O que nós temos que fazer para sermos perdoados é durante o tempo que estamos vivos, né? A partir do momento que a gente morre, se a gente não pediu perdão, se a gente não se arrependeu, já era. Não tem como. Então, assim, não tem purgatório. Então, assim, não tem um momento lá, um lugar onde você vai ficar vagando até você conseguir perdão pelos pecados e assim alcançar a vida eterna, né? Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Mediante o que você fez na terra, se você se arrependeu ou não. Então, assim, se você teve uma conduta má, mas no momento da morte se arrependeu, Deus lhe perdoou, né? Alcança a vida eterna. Agora, se não se arrependeu dos pecados, infelizmente, não vai herdar a vida eterna, né? Onze. Gente, eu não vou ler todos, porque são 95 teses, então vocês vão pesquisar e vocês vão estudar em casa as 95 teses, tá bom, meus amores? Mas aqui eles vêm falando, né? Vem falando também. Vem falando aqui a respeito também de compra de terreno. Tipo assim, você quer dar o céu, então você tem que comprar uma parte, né? Para que você, então, após sua morte, você tenha o seu lugar garantido no céu. Fala sobre o purgatório, que eu já falei aqui para vocês, né? Sobre a penitência. Então, muitas coisas assim que ele começou a criticar e que ele queria que fossem esclarecidas para que houvesse uma reforma no que estava errado, né? São muitas, muitas teses. Então, não dá pra gente ler todas. Ó, são realmente muitas. Muitas mesmo. Então, vocês vão pesquisar sobre, tá? Sobre aí as 95 teses e vão fazer um estudo. E vocês vão aí, ó, grifando, tá? Grifando aí. As que mais chamam a atenção de vocês aí sobre a Igreja Católica e fazer um comentário aí sobre essas teses, tá bom? Então é isso, meus amores. Boa aula. Semana que vem a gente vai ter as avaliações, né? Já começa a partir do dia 5.